Olá, mais uma vez aqui para estudarmos e nos aprofundarmos na Palavra de Deus. Que privilégio sem tamanho! E vamos dar continuidade à carta de 2 Timóteo, capítulo 2, mais especificamente versículos 15 a 17 e 22 a 26. Acompanhe comigo, meu querido ouvinte, meu querido irmão. Versículo 15: procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar. Olha só, nós já vimos um pouco que Timóteo talvez estivesse meio envergonhado, meio acuado, por causa da prisão de Paulo e toda a perseguição e tudo que estava acontecendo naquela época. Paulo, então, ele é bastante feliz no encorajamento e ele pode ver que ele é até repetitivo nesse consolo, nesse encorajamento que ele traz. Então, nada mais coerente e sensato Paulo começar esse trecho ou continuar na sua carta dizendo procura apresentar-se a Deus, né? Aprovado, como obreiro aprovado, tá bom? Um obreiro que não foi reprovado na sua conduta, no seu caráter, na sua vergonha, não. Aprovado, e aqui é aprovado por Deus. Mas ele vai além, como obreiro que não tem do que se envergonhar. E de fato, nenhum de nós tem do que nos envergonharmos. Afinal de contas, não existe vergonha no ministério de Cristo Jesus. Não existe vergonha no ministério do Evangelho. Ainda que para o mundo isso possa ser loucura, para nós não existe vergonha. Ou seja, não tem por que fugirmos, nos escondermos, nos acuarmos, tá bom? Não tem porquê. Mas acima de tudo, né, o versículo continua dizendo que devemos manejar bem a palavra da verdade. Então, um obreiro aprovado que não se envergonha e que maneja bem a palavra da verdade. E deve, no versículo 16, fugir e evitar os falatórios inúteis e profanos. E aqui a ideia é mais relacionada a falsos ensinos de falsos mestres. Mas nós podemos ampliar um pouquinho o princípio. Qualquer tipo de falatório inútil e profano vai trazer sequelas para a igreja, vai trazer sequelas para a nossa vida. Então, evite qualquer tipo de falatório inútil. Mas como eu disse, o foco de Paulo aqui é mais voltado para a questão de falsos ensinos. Olhe comigo por que eu estou dizendo isso. Ele diz, pois os que deles usam, desses falatórios, passarão a impiedade ainda maior. Versículo 17, além disso, a linguagem deles quem? Dos falsos mestres, tá bom? Corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Os versículos que eu escondi aqui, tá bom? Falam que Himeneu e Fileto estavam afirmando que a ressurreição já havia acontecido. Então eles estavam ensinando coisas erradas. E esses ensinamentos errados, eles corroem como câncer. Eles passam uma impiedade ainda maior. São os falatórios inúteis e profanos. Além disso, tá bom? Além da questão de ser um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra, que evita falatórios inúteis, além disso, o conselho de Paulo a Timóteo diz no versículo 22 para fugir das paixões da mocidade. Bom, as paixões da mocidade, as famosas paixões da mocidade. Acho que basta você ser jovem. Se bem que hoje em dia parece que não tem mais idade para essas paixões da mocidade. Nós vemos pessoas já bastante idosas que caem nesses laços, nessas paixões da mocidade. Mas a ideia, o princípio é foge dessas paixões. Por quê? Porque se você não fugir dessas paixões, elas vão acabar te fisgando como inimigo. E por sinal, a culpa vai ser de quem? Né? Das paixões que te pegou ali, que te fisgou? Não, a culpa vai ser tua, porque não fugiu da paixão da mocidade. Então, foge das paixões da mocidade. Por quê? Porque teu alvo é servir a Deus. O teu alvo é manejar bem a palavra de Deus. O teu alvo é ser ministro do Evangelho. Então foge dessas coisas que vão tentar te agarrar, te enganar, que vão tentar deturpar a tua mente e a tua pureza. Ao invés disso, você deve seguir a justiça, seguir a fé, seguir o amor, seguir a
paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Veja que existe, foge disso e siga isso. Se você fizer só metade do que Paulo está sugerindo aqui, não vai dar certo. Se você fugir dessas paixões e não seguir a justiça, a fé, amor e a paz, você eventualmente vai cair nos laços das paixões da mocidade. Você vai cair no pecado. Portanto, foge de um, mas você precisa colocar outra coisa na tua mente. Você precisa preencher a tua vida com um objetivo. E nesse caso, a sugestão de Paulo, segue a justiça, a fé, o amor e a paz e a paz com os que de coração invocam o Senhor. Versículo 23, e repele, ou seja, jogue para longe as questões insensatas. Essas questões insensatas, elas são muito parecidas com os falatórios inúteis e profanos, tá bom? São questões insensatas e são absurdas, pois o que elas fazem? Elas criam contendas, brigas, discussões que não levam a lugar nenhum. E tem muita gente na igreja discutindo. E sabe onde, o lugar onde mais estão acontecendo essas questões? É na internet, onde todo mundo sabe de tudo, onde todo mundo é o grande mestre, o grande conhecedor de todos os assuntos. E você vê nos comentários as discussões rolando soltas, e é exatamente o que Paulo está falando aqui. Então, foge dessas questões, né? Repele essas questões, porque essas questões, elas não vão causar edificação, elas vão causar contenda, briga, onde um vai estar falando mal do outro, um vai estar criticando o outro, eu não acredito que fulano pensa daquela forma. Enfim, vai causar coisas vergonhosas para o evangelho e até mesmo para o ser humano. Muito bem, então fuja, repele essas questões insensatas, porque elas só causam contendas. Versículo 24, ora, é necessário que o servo do Senhor, aqui, claro, é mais específico para o pastor, para o líder, o missionário, mas não é exclusivo, é para todo cristão, tá bom? É necessário que o servo do Senhor não viva a contender. Bom, se eu não quero contender, então, vou até ligar esses dois aqui. Se eu não quero contender, eu preciso repelir questões insensatas e absurdas. Se eu não quero brigar, eu preciso fugir de assuntos que causam brigas. Você percebe? O servo do Senhor não pode viver a contender. Então, o servo do Senhor, ele tem que repelir questões que causam briga. Bom, ao contrário, ele deve ser brando para com todos. Ele deve ser apto para instruir. Então existem questões que ele vai precisar ensinar, e essas questões elas podem causar brigas. Então por isso ele deve ser brando e apto para instruir e paciente, disciplinando com toda a mansidão aqueles que se opõem. Tá bom? Se opõe a quê? A sã doutrina, se opõe ao evangelho, tá bom? Aos falsos mestres ele está falando aqui. Então, existem questões que nós devemos fugir para não brigar, mas em outras questões nós devemos ensinar com toda mansidão, na expectativa de que Deus conceda a esses falsos mestres, como por exemplo Himeneu e Fileto, tá bom? Não só o arrependimento para conhecer plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez. Nosso objetivo de ensinar com toda paciência, mansidão, com todo cuidado, nosso objetivo é o arrependimento daquela pessoa e o retorno à sensatez, e que eles se livrem dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Portanto, é um pequeno trecho aqui com muitos conselhos, mas basicamente, seja um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra, apto para instruir, fuja de assuntos que causam contenda. Ao contrário disso, ensine a palavra verdadeira para de alguma forma trazer algumas pessoas ao arrependimento e de volta à sensatez. Bom, como está sendo a tua vida ministerial, como está sendo o teu serviço? Você está perdendo tempo com assuntos
que causam briga, que assuntos que nos afastam da verdade, ou você está gastando tempo lendo a Bíblia, estudando a Bíblia e propagando a palavra de Deus? É sempre uma escolha que podemos fazer. Talvez uma dica moderna do princípio que nós vemos hoje é fuja de redes sociais, porque lá está cheio de discussões inúteis. Ao contrário disso, esteja apto para ensinar, para propagar a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Olha, está escrito aqui, olha, isso dentro do seu contexto, e você com certeza vai ser muito mais bem sucedido nos seus argumentos. Até porque quando nós lemos a palavra de Deus para alguém, nós nem precisamos argumentar muito, porque a própria palavra já diz por ela mesma. Portanto, se firme na verdade, se firme na palavra de Deus, que é a base de todo o ministério. Creio que esse é um bom resumo. Amém? Então, Deus abençoe o teu dia com a palavra dele. Deus abençoe o resto da semana e para o resto da tua vida, nunca abandone a palavra de Deus. Que Deus abençoe o resto da tua vida através da palavra dele. Amém? Que Deus abençoe então.